Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Esse é o mês do advogado, eu digo, porque dia 11 de agosto é o dia do advogado. E eu não tinha como não começar esse nosso primeiro episódio com uma pessoa que eu sou fã. Ela é juíza do trabalho, ela é escritora, ela é doutoranda, ela é tudo. Andréia Passold, muito obrigada por tu estar aqui comigo. Eu tô muito honrada pela tua presença, de verdade. E quando eu falo que eu sou tua fã, é porque eu sou mesmo. Ai, então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, eu agradeço muito o convite, Miné. A gente se conhece da pós-graduação. Sim. Né? Então, de quando eu te dei aula. Então, eu fico muito feliz de ter deixado uma pegada, uma marca positiva na tua vida. Com certeza, com certeza. Prof, posso te chamar assim? É o melhor jeito de me chamar. É o melhor. Eu esqueci, é professora. Eu esqueci dessa parte. Mas, prof, quem que é a Andréia Passold? Que engraçado, né? Quando você disse, você me perguntar isso, eu acho tão difícil. A gente tem uma tendência de falar quem a gente é a partir daquilo que a gente faz, né? É verdade. E eu acho que eu sempre fiz isso, assim. Então, eu acabo sempre começando assim, eu sou professora, eu sou juíza do trabalho, eu sou... Não, isso é o que eu faço. Né? O que eu faço é dar aula, é ser juíza do trabalho. De uma certa forma, também ser mãe também é uma coisa que eu faço, né? Também faz parte de mim. Mas acho que eu sou uma pessoa inquieta. Então, eu sou curiosa e eu sou inquieta. Então, eu gosto de ter o movimento, de fazer várias coisas. E por isso também, a maternidade é algo que nos movimenta, né? Que para as mães, principalmente, não há muita opção de sossego quando a gente vira mãe. E gosto desse movimento de estudar, de aplicar os meus estudos. Eu gosto de me manter em movimento físico. Então, eu corro. Recentemente, de um ano e pouco para cá, eu descobri o remo indoor. Então, eu também remo. Eu faço musculação a minha vida inteira, porque eu acho que as mulheres, inclusive as mulheres todas, deveriam fazer musculação. Depois dos 40 anos, as mulheres não têm opção de não fazer musculação. Elas têm que fazer. Isso faz bem para tudo, para nossa cabeça. E, então, acho que eu sou muito filha do meu pai, que agora não está mais comigo, mas eu sempre fui muito filha dele. Então, eu tenho essa entrega, né? Da inquietude, eu vou fazendo várias coisas. E aí, essas coisas que eu faço acabam me definindo mesmo. Né? Então, a gente se define pelo que a gente faz, mas porque as coisas que a gente faz são importantes para nós, né? Então, no meu caso, realmente, eu tenho um papel de filha, eu tenho um papel de mãe, e aí, dentro da área profissional, eu gosto de fazer muitas coisas. Portanto, quando alguém diz assim, ser mãe é o meu melhor papel, não sei. Ser mãe não me define, definitivamente. Ser juíza também não me define. O que está mais próximo, de fato, é ser professora, porque é o que eu faço há mais tempo. Sim. É o lugar em que eu me sinto melhor. É o papel em que eu me sinto mais confortável. Então, acho que é a troca mais imediata que existe. Eu sempre falo isso, gente, a gente olhar os alunos. Por isso, a aula tele é uma questão na minha vida problemática. Mas eu gosto de olhar e ver a mexida, a expressão corporal dos alunos, que mostra como aquilo entrou para eles. Como aquilo fez, pelo menos, pensar no assunto. A melhor coisa é aquele... Eu não tinha pensado desse jeito. Isso, desse jeito eu não sabia. Então, acho que é mais ou menos isso. É difícil, né? A gente se definir. Acho bem difícil. Eu sou muitas pessoas. Eu sou muitas pessoas. A gente né? Muitas pessoas. E hoje a gente é isso, amanhã, dali a pouco, a gente já mudou. Que é ótimo. E é ótimo, é verdade. Prof, como entrou o direito na tua vida? Pois eu até vou fazer uma propaganda, embora essa propaganda esteja meio tardia. Em 2021, eu escrevi o livro Mas Pra Você é Fácil, As Dores e Delícias de Mudar Tendo a Carreira Perfeita. Que eu falo, assim, de uma certa... É um livro sobre transição de carreira, de como eu saí da advocacia para a magistratura. E que eu escrevi porque as pessoas me perguntavam muito isso, de como que eu saí da advocacia e fui para a magistratura e tal. E eu percebi que eu podia contar isso para bastante gente. Foi um processo bem doloroso para mim e não precisa ser. Então eu escrevi porque eu queria que as pessoas, e quero, que as pessoas encarem as mudanças com mais leveza, com menos peso, com menos culpa de querer agora fazer diferente do que você imaginou ou do que outra pessoa imaginou para você.
né? É natural que a gente seja influenciado pelos pais, principalmente se você tem uma boa relação com seus pais, mais do que quando você não tem, né? Então, eu sempre tive. Os meus pais são estudiosos, então meus pais são professores. Mas o meu pai do direito e a minha mãe na época da literatura inglesa. A minha mãe é um cabeção, só que ela é de outra área, né? Ela estuda Virginia Woolf, Clarice Lispector. Minha mãe é muito gênia. E o meu pai do direito, mas do direito com uma pegada da filosofia. Ele sempre gostou dos gregos. Então, assim, eu cresci ouvindo sobre Aristóteles, sobre Platão, muito mais do que sobre direito. Nossa! Mas, quando eu fui fazer o vestibular, eu sempre fui muito bem em matemática. Hoje não mais. Sumiu tudo, ficou em outra era. Mas eu era muito boa em matemática e a minha mãe tinha aquela coisa, você vai fazer engenharia e vai ser incrível. Porque ela queria muito ter feito alguma coisa na área de engenharia. E na época dela, as mulheres ainda iam para letras, né? Que foi o que ela fez. E eu, quando fui chegando perto, eu disse assim, ai gente, mas eu não quero trabalhar com número. Não é? E aí eu fiz aqueles cursos, aquelas coisas de vocação, fiz. Que a minha mãe tinha certeza que ia dar engenharia, por isso que ela me botou. Era um projeto da universidade com um monte de psicóloga. E só deu humanas. Eu lembro que deu jornalismo, comunicação, direito. Ai, minha mãe abriu o olho desse tamanho. Jornalismo, comunicação. E aí, de repente, direito passou a ser uma ótima opção. Nossa, que incrível. E o pai estava se aposentando da UFSC como professor e ia voltar a abrir o escritório. Mais ou menos na mesma época, assim. Ele se aposentou no ano que eu estava fazendo vestibular. Então, ele estava naquela que eu vou fazer e tal. E aí, quando eu disse que ia fazer direito, ele falou, então, de repente, eu volto a abrir o escritório. E aí realmente, assim, e foi bem difícil. Tanto que eu fiz administração também. Porque eu tinha medo de não gostar do direito. Sim. E aí fiz um plano B, que era fazer administração para administrar não sei o quê, né? Porque eu não tinha nada para administrar. Escritório. Minha vida, que eu achava que eu ia administrar minha vida com administração. E aí eu fiz administração também e realmente, assim, os primeiros semestres eu gostei muito mais da administração do que do direito. Até pelo currículo da UFSC, que era muito pesado nas primeiras fases. Era assim, era para ver se a gente resistia, sabe? E a administração era super legal. Eu fazia na ESAG, na UDESC, que era maravilhoso. Até hoje eu acho lá maravilhoso. Mas, de fato, quando chegaram aquelas disciplinas bem específicas da administração, aí eu vi que não tinha nada a ver comigo, que eu não ia precisar daquilo. E da terceira fase em diante do direito, porque eu tive aula com a professora Leilane, que mudou a minha vida completamente, por toda a minha vida, a Leilane esteve por perto, ela foi o meu anjo, assim, em muitas coisas. Dali em diante, a primeira aula que eu tive de direito civil com ela, eu falei, eu gosto de direito. Ali é que eu percebi que eu gostava. E aí eu comecei a estagiar no escritório, aí as coisas vão meio... Aí as coisas meio que acontecem sem a gente pensar muito, se é isso que a gente quer fazer. Então eu via meus colegas mudando de estágio, fazendo MP, outros para polícia, outros... E eu não, eu fiquei do terceiro semestre até me formar no mesmo lugar. Mudaram os clientes, mudaram as atividades, fomos mudando ramos, mas eu fiquei sempre no mesmo lugar. Eu falo, eu me formei no sábado, segunda-feira eu fui para o mesmo lugar que eu tinha ido na sexta. Não mudou nada na minha vida. Então eu não parava para pensar se era isso que eu queria fazer. De fato, não. A partir dali, eu meio que... já estou aqui, tá crescendo porque eu tô trabalhando bastante, a gente tá evoluindo, o pai confia em mim, a gente tem sócio, tá tudo certo, vamos fazendo. Então, isso eu realmente não podia dizer que era uma super escolha minha, porque eu fui indo e fui deixando, sabe? O magistério, a docência, não. Porque quando eu me formei, no mês seguinte, eu me formei em janeiro, no mês seguinte a professora Leilane me ligou e falou assim, André, abriu, porque na época a gente telefonava para as pessoas, né? E atendia o telefone, era uma coisa mágica, gente, o telefone servia para isso, né? E ela me ligou e falou assim, olha, abriu o concurso para professor substituto da UFSC que eu te inscrevi. Porque eu acho que tu tens que dar aula, querida. Será? Ela só tens que ir lá fazer essa prova e levar os documentos e não sei o quê. E aí eu passei, e em março eu estava dando aula. No curso de engenharia, noções gerais de direito. Na segunda de manhã, gente, sério. Assim, o coordenador do curso gostava muito de mim. E aí, só que aí disso, precisaram de indicação para dar aula no curso de formação de oficiais, a Leilane me indicou. Aí a Unisul estava abrindo o campus da Pedra Branca
Pedra Branca, gente, era mato. Quando eu digo mato, é completamente mato, não tinha nada. A Unisul abriu primeiro em Palhoça, como fala lá na Palhoça, lá no Aririú. Era um lugar longe. A gente chegava com uma ponte do exército que passava. Era um negócio do outro mundo. A gente levava 2 horas para chegar. E aí também, pediram indicação para começar o curso. A Leilane me indicou também. E aí, realmente, assim, quando eu entrei na sala de aula, a gente preparava aula em fichinha, assim, né? E eu disse, daqui eu não saio nunca mais. Essa foi a certeza que eu tive. A advocacia, sim, eu fui gostando. Sim. Mas a docência foi eu entrar na sala e dizer, eu nunca mais vou sair daqui. E nunca mais saí, né? Sim. Nunca mais. Eu faço isso há quase 30 anos e eu nunca mais vou sair. Nossa. Tá, e aí, pra eu conseguir entender ali, dentro do escritório, como é que funcionava? Quando, digamos assim, terminou a faculdade, passou no AB, pegou a carteirinha, começou a advogar, como é que era a parte da advocacia dentro de ti? Ai, gente... Primeiro que eu devo dizer o seguinte, naquela época, no meu tempo, porque eu já sou essa idosa, primeiro que assim, quando eu era estagiária, gente, o escritório era pequeno e eu fazia tudo. Sim. Eu só não fazia pagamento no banco, que aí tinha um office boy que fazia. Sim. Mas assim, eu passava feiticeira, eu trocava o lixo, eu fazia... Pra ter café, alguém ia ter que fazer o café. Sim. Eu não ia ter café, né? Eu fazia tudo. E isso era bem normal. Mas claro que o escritório era da minha família também. Sim, sim. Né? Então é uma relação diferente. Eu não estava sendo explorada. Claro que eu fui explorada pelo meu pai. Todos fomos explorados. Quem nunca levantou para trocar o canal, para pegar... Mas isso é normal da relação de pais e filhos. Mas no escritório eu fazia tudo. Quando eu me formei, eu já estava... Nos últimos semestres, eu já estava numa posição de mais coordenação da parte jurídica do escritório. Eu nunca gostei da parte administrativa. E meu pai gostava e fazia muito bem essa parte administrativa. Eu não. O que eu fiz foi conseguir a melhor secretária, porque a gente advogava para o sindicato, os sindicatos de engenheiros, que eu aprendi muito. Advogar para sindicato é sensacional, é um aprendizado de vida advogar para sindicato, eu adorava. E eu ia para lá toda quarta-feira e passava a manhã lá. E eu achava a secretária muito boa e a gente não tinha secretária, pois furtei a secretária do sindicato, enfim, lamento muito, pessoal, fizemos uma proposta e ela já estava pronta, foi ótimo. E aí levamos ela para lá, porque eu não gostava dessa parte mesmo. Eu gostava da coisa dos processos, das teses. Eu sempre... Isso é uma coisa meio chata, né? Eu tinha aquela coisa assim, a gente advogava pro sindicato, portanto, trabalhador. E aí eu adorava criar tese. Vou criar tese, fazer inicial, pegar as informações, conversar com eles e fazer. Aí eu fazia inicial, o pai revisava. E aí, né, gente, não era processo eletrônico, a gente protocolava, né? Tinha até um carimbo. E aí, as crianças, os adolescentes agora não sabem o que é carimbo. Não sabe. Que perda. Carimbo era uma delícia. E aí, o pai, depois daquilo entregue, eu tinha uma coisa meio de entreguei. Aí, né, tinha audiência, porque é trabalhista, né? Tinha audiência, tinha entrega de contestação. E aí eu tinha que fazer a impugnação na contestação. Que bode que eu tinha daquilo. Eu dizia assim, eu já fiz a inicial. O que eu tinha para dizer disso aqui. Ali. Agora eles vêm com esse negócio, essa contestação, eu agora tenho que ficar. E eu nunca fui, eu sempre achei isso bem ruim, e digo isso com todo o amor para os advogados com quem eu encontro todos os dias. Se vocês vão repetir na impugnação a contestação o que vocês disseram na inicial, então nem façam. Fale nos termos da inicial. Se você não vai se dar o trabalho de olhar o cartão ponto e dizer por que ele não vale, achar furo naquele documento. Agora, tá pedindo um contrato anterior ao registro, um vínculo anterior ao registro, e aí impugna o contrato de trabalho por isso. Que fuleiro, que furado. Então, não é isso que a gente espera. A gente espera que aponte vícios mesmo da empresa, o que ali não fecha, né, com o que foi dito. E que, claro, mantenha. Mas eu lembro que aquilo era uma coisa tão sofrida para mim. E eu, na época... Eu não gostava muito de fazer audiência, era uma coisa sofrida para mim. Eu pareço, assim, muito extrovertida, mas, na verdade, eu sou uma introvertida falante. Então, é um mecanismo de defesa. Inclusive, né? E essa coisa de chegar na audiência. E aí, gente, na época mesmo, agora eu acho que a gente é mais relax, e eu percebo claramente que os juízes do trabalho são mais informais no geral. Mas eu morria de medo. Tinha uns juízes em Florianópolis que eu morria de medo deles. Eu ia, assim,
com dor em tudo, com a mão suando para fazer aquela audiência. E aí, claro, todo mundo paga micos e a gente tomava na cabeça. Tinha um juiz na época, ver como é que as coisas eram. Ele fumava na sala de audiência e soprava para a janela para fora, assim. E a gente achava normalíssimo. Ele dobrava a camisa, assim. Ele nunca fez de gravata. E aí ele olhava, às vezes eu falava uma coisa, ele dizia, hein? Era, assim, eu às vezes saía apavorada. Mas logo eu gostei de fazer sustentação oral, por exemplo. Mas veja, isso é uma característica de quem não gosta de ser confrontada. Isso eu percebi depois. Porque na sustentação oral eu podia até tomar né? Mas aí eu não... Pronto, já falei. Ninguém me interrompeu. Me identifiquei. E agora eles falam o que eles quiserem, mas eu já falei. Na audiência, essa troca, que aí eu tinha que dizer, não, excelência, mas na verdade o que a gente pretende... E aí eu era interrompida. E a gente é interrompida. Hoje eu vejo que as mulheres, claro, são muito mais interrompidas, né? Na época eu percebia menos, mas eu achava que eu era interrompida porque eu era jovem. Eu acreditei muito de pancada que eu tomei a minha juventude. Porque, claro, com 22 anos eu estava numa sala de aula, tinha gente da minha idade, tinha gente mais velha do que eu, tinha gente me olhando com aquela cara de o que ela tá fazendo aqui, tinha gente que eu conhecia do semestre anterior, gente que eu saía à noite e que agora eu estava dando aula. Então, para eu conseguir dar uma legitimidade, ter autoridade com essas pessoas, era difícil. A minha mãe dizia o seguinte, não mostra os dentes. Você é muito jovem. Eu me vesti igual uma idosa, porque eu achava que isso ia me trazer autoridade e credibilidade. Eu parecia mais velha quando eu tinha 22 do que quando eu tinha 35. Porque eu estava construindo essa autoridade. Sim. Então, também por isso eu estudava. Eu logo entrei na pós. Quando eu acabei a pós, eu já entrei no mestrado. E eu estudava. E até a coisa da sustentação oral era para eu também ter essa autoridade no tribunal. Para eu ter mais credibilidade no tribunal. E aí, sim, a docência me ajudava muito na sustentação oral. Nossa, claro. Muito. Porque aí o falar em público, se expressar, não é um problema. Não significa que eu não ficasse nervosa. Mas andava. Aquilo ia mais fácil para mim, sabe? Mas eu gostava muito de advogar. Eu realmente gostava. Tem gente que assim, eu vou ficar advogando até eu fazer um concurso. Tinha muito isso, né? Então você vai fazer... Aí vinham pra mim, às vezes, eu achava isso super ofensivo. Você tá estudando pra algum concurso enquanto você advoga? Não, eu gosto de advogar, eu sou advogada. É isso que eu gosto de fazer. Sim. E claro, tem épocas que a gente tá com um caminhão de serviço, tem épocas que eu não tinha tanto serviço. Aquilo dava uma... Aí a gente mudava um pouco, aí a gente começou a advogar pra médicos. E eu adorava advogar pros médicos também, era uma coisa completamente diferente. As clínicas não tinham profissionalismo nenhum. As clínicas não tinham nada, não tinha cartão ponto, não tinha carreira, não tinha, os contratos eram ruins, era tudo muito... O médico é muito envolvido na medicina e pouco envolvido na vida prática. Sim. Era um escritório, prof, que fazia assessoria jurídica? Sim. Mensal? O sindicato era assessoria, aí as clínicas médicas eram assessoria. Nossa, eu aprendia com os médicos mesmo, né? Que eu sempre fui curiosa, eu perguntava tudo eu perguntava. E eu fiquei bem estranha, inclusive. Anestesistas, radiologistas, oncologistas. Então, a gente fazia essa assessoria para eles. Tinha pouca ação na época, né? A gente tinha algumas coisas, pouca coisa tributária, porque eu não gostava de fazer, meu pai não gostava de fazer. Tinha um advogado que fazia, mas fazia mais aquilo assim, COFINS, algumas coisas bem específicas, né? E aí o sindicato, primeiro a gente tinha o sindicato dos engenheiros, depois a gente teve mais sindicato, a gente advogou pro sindicato dos advogados. Olha. Ou advogar para advogado só não deve ser pior do que advogar para juiz. Mas advogar para advogado não é fácil. É difícil, eu me dava muito bem com eles também, mas era uma coisa mais difícil. Aí era normalmente advogados empregados, né? Da Celesc, na época da Eletrosul, da Casan. Porque eram esses advogados que tinham a demanda trabalhista propriamente dita, né? Não tinha tanto advogado corporativo na época, era tudo muito diferente, né? Mas eu gostava, gente, eu gostava muito, eu achava muito legal. Eu tinha dificuldade em cobrar, que meu pai também tinha. Isso era uma coisa assim, nenhum de nós nunca foi muito bom em precificar, nem em cobrar. Então, eu só faltava botar um saco de papel na cabeça para dizer quanto que ia custar, né? E daí quem fazia? Como o pai, né? O pai. Porque ele tinha uma vantagem dele ser o professor César Pazold. Então, todo
mundo ia escutar o professor. Mas as pessoas tinham uma ideia de que como ele era um gênio, um super professor, uma pessoa já nesse estado da vida, ele não precisava cobrar muito. O que era uma mentira absoluta, porque ele era um professor aposentado da UFSC, entendeu? Então assim, não, ele não trabalhava por hobby. Sim. Ele também precisava, também era uma complementação importantíssima de renda para ele. Então, e eu vivia daquilo. Quero que eu dizer para ele, você vai cobrar pouco de um cliente que sou eu que vou fazer todo o trabalho? Não vai dar. E aí a gente tinha essas assessorias, elas eram muito boas. Porque aí, claro, você vai dando fazendo os pareceres, dizendo Sim. como é que faz. Isso pra mim era uma delícia. Eu sempre gostei mais, estranho, né? Eu gostava mais dessa parte consultiva do que do Sim. contencioso. Que é um preventivo pra eles, né? Tu trabalha ali no preventivo com eles. Desde que eles obedeçam a gente, né? É. Tem cliente que não obedece. A pessoa é muito triste. Eu era muito irritada com isso. Eu era muito nervosa. Mas eu tinha, assim, eu era boa pra lidar com os clientes. Eles gostavam de ser atendidos por mim. O sindicato, no sindicato mesmo, eu me sentia em casa, assim, era muito bom. Em algumas empresas também eu gostava muito. Assim, a gente advogou para uma empresa de telemarketing, quando o telemarketing começou. Ele tinha 6 PAs. Isso significava ter 3 postos, com 3 computadores. Nossa. E ele não tinha dinheiro para pagar. A gente era meio sócio, assim, era meio que eu vou fazendo, porque eu sei que isso vai crescer. Sim. Então a gente vai fazendo juntos. Hoje, o homem que era dono dessa primeira empresa de telemarketing, que surgiu nesse conceito, é o Topázio, prefeito de Florianópolis. É verdade! O Topázio, eu conheço o Topázio desde que eu tinha 18 anos, assim. Ele fez parte da minha vida e a gente trabalhou juntos muitos anos. O meu pai também dava uma consultoria específica para ele e para outros, que a gente chama de CEO hoje em dia, né? Sim. Que trabalham nas empresas, uma parte mais específica de liderança, que Sim. o pai também mexia com isso, não só com direito. Essa coisa do meu pai não mexer só com direito, sempre foi uma coisa que eu achei muito bom, muito curioso, porque não deixava ele assim, sabe? Sim. No direito. Ele tinha essa coisa de... Ele tem um livro de comunicação nas relações organizacionais, que é um livro que eu adoro. Ele fazia esse treinamento com os empresários sobre comunicação, sobre estratégia. Muito diferente do que a gente vê hoje, essa massificação de player digital, que Sim. todo mundo deve seguir o mesmo caminho. Era muito diferente. Era, inclusive, observando o que cada um tinha de competência específica. Sim. Que isso, Mineia, acho que é uma coisa que na advocacia é muito importante. Você descobrir a sua competência. E isso não tem a ver com conhecimento jurídico. Sim. Então, se você é boa com pessoas, atenda os clientes. Se você não é boa com pessoas, e apesar disso você fez direito, e ainda assim você quer fazer direito do trabalho, que é algo que eu acho que você tem que pensar muito bem, porque o direito do trabalho é com pessoas, né? Direito tributário não é. Então, direito do trabalho é com pessoas. Direito de família é com pessoas. Com pessoas. Né? Sucessões, pessoas. Então você tem que saber. Se você ainda assim quer fazer, não atenda as pessoas, faça as teses. Sabe que é muito legal a doutora falar isso, porque eu não posso dar um spoiler, mas assim, tem uma coisa que eu sempre digo, e eu e o Cássio a gente conversa muito sobre isso, então a gente está elaborando uma coisa para o futuro, que é aquilo que a gente não aprende na faculdade. É cada um calçar o seu sapato. Eu penei muito dentro do escritório por conta disso, porque eu achava que eu tinha que vender. Eu não sei vender, eu não sei precificar. Então, quem faz isso muito bem é o Cássio. Então, às vezes eu achava que eu tinha que fazer 2 ou 3 petições iniciais em 1 ou 2 dias, mas eu não conseguia ficar só ali. A minha questão era de me comunicar. Eu queria falar com as pessoas, eu queria atender, eu queria saber o que estava acontecendo, eu chorava junto. Eu sou essa pessoa. E faço isso de uma forma que eu acabo criando... Eu tenho empatia com quem está ali na minha frente. E eu vejo que muitas pessoas desistem. E eu pensei em desistir porque eu não sabia colocar um preço. Porque eu não sabia vender. Chegava na hora de, quanto é que é então esse divórcio? Cara, eu não sei, o que eu faço agora? Então eu pensava em desistir. Então isso é muito importante a gente falar, porque eu vejo quantos advogados desistem até os 5 anos, porque ele não se encontra dentro dessa parte do escritório. E eu sempre digo que dentro do escritório tem muitas coisas, muitas áreas para tu ir. Tu pode ir para a área do controller, do controller, tu pode ir para a parte do financeiro, tu pode fazer a gestão, tu pode fazer atendimento, tu pode fazer evento, tu pode administrar, enfim, tem N possibilidades. Mas isso também é recente, que antes também não se entendia assim. Por isso também se ganhava menos dinheiro. Sim. Porque não tinha ninguém para organizar o dinheiro.
né? Então, acho que a gente... Isso que você falou dos primeiros 5 anos, eu gosto muito de dar aula na pós, né? E gosto de recém-formados. E eu tenho o curso de audiência, de prática de audiência trabalhista. E aí eu vejo, assim, como tem gente que força a sua natureza para fazer aquela audiência. E como tem gente que aquilo... É fácil. Então, o advogado audiencista, vai lá e faz, e aquilo tá tudo certo, ele pega o processo e ele mapeia. Agora, tem gente que acha que é advogado audiencista e não é. E chega na audiência, que é o que ele tem que fazer, e a coisa não anda. E aí, se o do outro lado tiver um advogado que sabe fazer a coisa andar, o cliente pode até ter razão, mas ele vai perder. Porque o direito, infelizmente, não é exatamente sobre quem tem razão. É só quem consegue provar que tem razão. E às vezes não consegue. E é isso que eu digo quando a gente faz tentativa de conciliação. Eu falo, olha, eu não estou dizendo que eu não acredito na tua história. Só que isso não é suficiente. Sim. Essa história ela tem que vir minimamente provada. E se você não fizer isso, você vai perder tendo razão. E não há nada que eu possa fazer. E acordos não são feitos porque a pessoa acha que é injusto e depois ela leva R$0, que é o objetivo de um processo, ganhar dinheiro. É super triste, porque às vezes não é exatamente essa questão, né? Às vezes a gente está falando de assédio, de outro tipo de coisa, mas se resolve com dinheiro. Então, essa conversa de como é o direito e o tratamento com o cliente, eu faço audiência que o advogado nunca viu o cliente na vida, que agora isso é uma coisa que tem acontecido muito. O primeiro contato é no dia da audiência, e não é porque o escritório é grande e vai outro advogado, não. A pessoa conversou com aquele advogado por WhatsApp, eles nunca se viram. No dia da audiência, a pessoa está na telinha procurando quem é o seu advogado. E aí, na hora da proposta de acordo, o advogado fala assim, e aí, Minéia, vai aceitar? Oi? Oh, meu Deus, é assim que o senhor vai conversar com o seu cliente sobre proposta do acordo? Vocês não conversaram sobre isso? É que ele tem que ver. E aí ontem o autor dizia assim, doutor, eu vou deixar para o senhor decidir. Eu falei, não, o processo é seu, o dinheiro é seu, mas ele vai explicar para o senhor os riscos. E era um advogado que não me conhecia, o advogado do autor. O advogado da ré estava tentando a todo jeito fazer um acordo porque ele me conhece. E ele já estava mapeando. Que é uma vantagem, né? Sim. Que eu não sou exatamente um mistério, entendeu? Eu não sou exatamente um mistério. Então, ele foi e ele dizia assim, vamos tentar. Aí eu dizia, se ele não quer, ele não faz. Só que ele tem que entender como é que funciona, quanto tempo vai levar para sair a sentença, que a empresa pode recorrer, que isso vai voltar do tribunal, que quando sai a sentença, eu não faço sentença líquida, a gente não sabe quanto deu. A gente tem mais ou menos uma ideia. Se ele não tem pressa, e o senhor acha que a instrução foi boa, então o senhor diz para ele que a instrução foi boa. Ah, pois é, mas no fim é difícil, né? Eu acho que é bom, né? Então tá bom. Então, também eu não me meto no serviço dos outros, entendeu? Mas às vezes me dá uma palpitação, porque advogar para trabalhador envolve muita conversa, principalmente o trabalhador que é o nosso cliente da Justiça do Trabalho, que são pessoas simples. Sim. E aqui, gente, claramente, não é porque a pessoa ganha R$10 mil que ela passa a ter conhecimento jurídico. O mestre de obras ganha R$10 mil. Sim. Um pintor bom ganha R$10 mil. E ele não tem ideia dos direitos dele. E eu vim de um lugar, quando eu trabalhava em Timbó, em Blumenau, a situação era completamente diferente. Em Timbó, os sindicatos são muito fortes. Então, o cara que é metalúrgico, ele tem uma relação com o sindicato, então ele sabe todos os direitos dele. Quando você chega aqui, não é assim. Então, o trabalhador não sabe, o garçom não sabe que a taxa de serviço tinha que estar na folha. Ele acha que a vida é assim, que ele ganha só a taxa de serviço, que isso não precisa estar em lugar nenhum. Quando alguém diz pra ele que não é assim, aquilo é... Sério? Eles tinham que pagar diferente? Eles tinham que estar me pagando hora extra? Como assim? Ai, que a gente fechou um preço que já inclui as horas extras. Não inclui. Mas quem é que tem que conversar sobre isso? Quem é que tem que perguntar? Assim, eu espero que um advogado de trabalhador tenha um mínimo de interesse pela história do trabalhador. Porque aquilo é a vida dele. E aí, quem é advogado tem que pensar que cada cliente, você está cuidando da vida daquele cliente cada vez. Sim. Se você não tem interesse em fazer isso, vá fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa. Porque é um pecado com aquele cliente ele ser também um número. Porque eu não acho que o processo é um número. Eu faço, às vezes, 15 audiências num dia. Eu tô exausta na 13ª. Quer dizer, eu já tô exausta desde a 5ª. Às vezes desde a segunda. Exatamente. Só que, para aquela pessoa, é o processo da vida dela. Ela não tem nada a ver com isso. Então, se você não é capaz de fazer essa separação, de dizer assim, ai, doutora, que eu já tô tão cansada...
aquela parte não tem nada a ver com isso. E advogado é a mesma coisa. Se você não sabe conversar com o seu cliente, e quem advoga para a empresa, se você não sabe dar um susto no seu cliente, se você tem mais medo do seu cliente, é um problema. Ter medo do cliente, porque senão ele não vai mais ficar comigo. Gente, se ele perder o processo, ele também não vai querer ficar com você. Com certeza. Se ele fizer tudo errado e depois ele tomar um monte de ação, ele também não vai querer ficar com você. Então você tem que chegar para ele e dizer, é assim. É desse jeito. E se no dia da audiência a gente percebe que às vezes eu vejo que falta confiança, uma advogada, minha aluna, falou, se no dia da audiência ele ainda tem dúvidas sobre se ele confia em mim ou não, vai ser a última audiência que ele vai fazer comigo. Porque é uma relação de confiança. Funciona mais ou menos como na terapia. E pro advogado, o cliente tem que contar tudo. Isso era uma coisa que eu dizia assim, você tem que me contar. Eu não vou te julgar, mas eu preciso saber. Quando eu vejo a cara triste da advogada, do advogado, quando vai descobrindo a verdade do cliente durante a audiência, quando a pessoa vai dizendo pra mim que eles vão diminuindo de tamanho, assim. Eu acho que eles queriam muito que caísse a ligação. Ai, caiu a minha conexão. Porque realmente, você tem que ter essa... Só que, claro, como é que você constrói essa relação? Nem todo mundo vai saber fazer isso. Então, a sua competência é estabelecer essa relação? Joia. A sua competência é fazer marketing jurídico? Joia também. Desde que, inclusive, você respeite o código de ética. Sim. Você é bom de captação de clientes? Você é bom de redes sociais? Eu vejo pessoas que não têm nenhum jeito pra isso fazendo dancinha no TikTok. Não faça. Mostre que você é bom no direito. Eu sei que tá difícil. Sim. Mas eu tenho visto muita gente estudando técnicas de marketing e de captação de cliente em vez de estudar direito. E aí eu lamento informar. O juiz, que é quem resolve o processo, não tá nem aí pra dancinha e pra captação do cliente. A gente quer o saber do direito e das provas. Tem gente que claramente eu vejo que vai fazer acordo por qualquer valor porque não conversou minimamente com seu cliente sobre levar testemunhas. Nossa. Eles não têm ninguém. E aí como é que faz? Como é que isso não foi tratado antes? Então, não adianta você captar o cliente lindamente com as técnicas dos players digitais e ter 50 clientes no seu portfólio toda semana, se depois você não sabe o que fazer com eles. Se você não sabe defender o direito deles. A gente, na década de 90, nos anos 2000, gente, no começo dos anos 2000, marketing jurídico era uma coisa praticamente proibida. Até a conversa sobre isso era proibida. Era tudo muito difícil, era realmente só no boca a boca. Sim. Isso mudou, mas tem que ter limites, né? Porque a gente vê agora advogados que patrocinam sites e aí por isso eles são nas ferramentas de busca eles aparecem. E alguns são bons e outros não são bons. E aí, às vezes, você é bom numa coisa, mas você não é bom em outra. Então, faça uma parceria. Não ofereça previdenciário para aquele cliente se você não sabe fazer. Faça uma parceria, tem tanta gente boa. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Justamente porque as competências são muito diferentes. Né? Não, é você descobrir a sua competência. Gente, pode deixar, você presta para alguma coisa. Todo mundo presta para alguma coisa. É verdade. Prof, sempre sonhou em ser juíza? De jeito nenhum. Como que foi? Como isso foi acontecendo? Eu achava, inclusive, muito esquisito. Ai, que horror! Você dizer para as pessoas que elas vão fazer desse jeito, você dizer assim, meu Deus, né? Eu, na verdade, né, isso tem no livro, que foi esse é que foi um negócio muito estranho para mim. Eu gostava da advocacia. Eu, claro, como brincava meu pai, assim, a advocacia é ótima, pena que tem os clientes, porque às vezes eles põem a gente doido mesmo, né? Enfim, às vezes eu me sentia assim, meio sufocada. E eu trabalhava muito. E como uma boa geração X, e os millennials também, mas assim, a geração X realmente se provava pelo trabalho. A gente sempre achou que o nosso valor está no trabalho. É muito difícil sair dessa pegada. E eu fui criada assim também, os meus pais também acham que o valor está no trabalho, então eu fui criada assim também. E não venci isso. Eu continuo achando isso, tentando sair um pouco. E quando a gente estava numa fase que começaram as cotas de contratação, de aprendizes, de pessoas com deficiência, que na época, né, era outra denominação e tal. E aí eu fiz uma parceria com um instituto para a gente fazer capacitação de pessoas com deficiência para as empresas contratarem. Todo mundo estava fazendo o TAC com o MPT, o termo de ajustamento de conduta, para contratação, com prazos e tal. Então, a gente começou, e eu me envolvi
porque sou dessas, me envolvi na capacitação. Então eu assistia às aulas, eu ia lá ver os meus meninos, minhas meninas, e tinham pessoas com as mais diversas deficiências, era muito plural. E essas pessoas, então assim, tinha tetraplégico, tinha gente tetraplégica, tinha gente, tinha só cadeirante, tinha pessoa surda, tinha pessoa cega, tinha... assim, muita deficiência diferente. Então, os aprendizados eram diferentes, as técnicas eram diferentes e as adaptações das empresas teriam que ser diferentes. Então, a gente já ia mapeando. Os surdos vão dar certo na indústria, mas não no telemarketing, mas os cegos no telemarketing você consegue adaptar facilmente já na época, teclado, tudo. Sim. Então, a gente ia, né, cadeirante tá praticamente em qualquer lugar. Administrativo, como é que essas pessoas podem crescer depois lá dentro? Não era só para dar uma função, era para que elas se sentissem bem, não era para botar num canto para dizer que cumpriu, enfim. Quando a gente acabou a capacitação, a gente fez uma formatura, foi a coisa mais linda. Oh. Pensa no tanto que se chorou nessa formatura, né? As mães, meu Deus. As mães, era uma beleza. E aí, uma das empresas contratou muita gente. E até, como é a parte boa, posso dizer, a do Topázio, na época, contratou muita gente. E outra empresa disse pra mim, eu não vou contratar ninguém. Eles atrasam muito, é muita coisa pra gastar, eu não vou contratar ninguém. Eu falei, como assim não vai contratar ninguém? Tem um TAC, a gente paga multa. Você vai ficar defendendo e a gente vai ficar pagando a multa, mas a gente não quer contratar. Meu Deus. E aí, me subiu um fogo. Aquilo me deixou muito irritada. E já tinha alguns clientes que estavam nessa moda de... eu sei que você tá dizendo pra fazer assim, mas não vou fazer não. Aí depois você faz a defesa. Eu comecei a me irritar em defender quem tinha feito o contrário do que eu tinha dito pra fazer. E eu é que estava errada, porque a advocacia é isso. É isso. E eu comecei a ficar incomodada com isso. E calhou que nessa época eu fui morar em Brasília. Eu não ia. Na época com quem eu estava casada, ele recebeu uma proposta para uma função, enfim, lá na Fazenda Nacional. E eu não ia, no fim eu falei, eu vou, fico durante a semana, volto, fico uma semana lá, outra semana aqui, e eu vou dar jeito. No começo, de fato, eu fiz isso. Aí eu descobri que quando as pessoas não estão junto com a gente, o serviço vai rápido, né? Porque ninguém te chama, ninguém, né? Não tem reunião quase e tal. Não era como hoje, reunião por vídeo, desse jeito. Sim. Era no máximo uns conference calls, assim. E aí, estando lá, adivinha o que eu fui fazer? Lá fui eu dar aula, né? Em Brasília. Eu falei, eu vou dar aula, né? Porque aí eu me ocupo mais, né? Aí no instantinho eu já estava super ocupada. Porque aí eu entrei numa universidade, num curso preparatório para concurso. E aí eu já tinha umas aulas para dar, inclusive finais de semana. Daí eu já não vinha nos finais de semana também e tal. E aí lá eu comecei a pensar nisso, aí eu entrei numa crise da advocacia mesmo. Dessa coisa dos clientes ficarem desobedecendo. É um pouco de, assim, soberba minha, né? Porque, enfim, eu tava lá pra dizer e eles não querem fazer, não faz. E aí depois Sim. eu tento dar jeito e tal. E eu não queria, mas aí tá, eu não queria mais fazer isso. E aí, inicialmente, eu queria fazer MPT, eu queria Ministério Público do Trabalho, porque eu queria ir atrás de trabalho escravo e eu queria obrigar as empresas a contratar. Sim. Aqueles que eles disseram que eles não iam contratar, eu quero que contrate sim. Então, o que aconteceu, na verdade? Eu tive um momento de consciência social mesmo, de eu quero fazer uma diferença socialmente, acho que o meu trabalho pode ser mais do que isso. A advocacia não está me deixando feliz nesse sentido. E não adianta advogar só para trabalhador, também não. Porque eu também me irritava porque na época que era só justiça gratuita mesmo. Sim. Às vezes vinha um pessoal com umas teses que eu dizia assim, isso aqui não vai dar em nada, tá? Mas se eu perder, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não. Então eu quero fazer. E aí eu tinha que respirar 1000 vezes, e aí era do sindicato, a gente tinha que fazer, então isso também estava me incomodando. Então eu comecei a estudar. Aí eu falei, olha, eu vou começar a estudar. Aí falei pro pai, foi bem difícil. Eu falei, eu quero fazer outra coisa. Isso aqui não me... Então, eu comecei com a coisa do MPT, mas o concurso do MPT tinha muito pouco, e na época o concurso para magistratura era regionalizado. Então, tinha concurso o ano inteiro, porque todos os tribunais tinha sempre um tribunal fazendo concurso. São Paulo sempre tinha vaga. Então, eu comecei a me inscrever para ver como é que era. Uhum. Assim, e comecei a estudar mesmo. Aí eu dava aula para continuar fazendo dinheiro, pois temos que manter a autonomia financeira, meninas. E comecei a estudar mais. Aí me organizei e falei, eu vou estudar. Não tinha cursinho preparatório. Quer dizer, eu acho que tinha, mas eu nem sabia. Na época eu não estava envolvida nesse meio. Porque eu não fui aquela concurseira. Sim. Eu fui uma pessoa que quis ser juíza do trabalho.
ou procuradora do trabalho, ou juíza do trabalho. Então era só isso que me servia. E aí eu comecei a estudar nesse sentido, assim. Só que aí eu fiz, e aí eu passei numa primeira prova. Eu falei, olha, deu bom. Que coisa, vou continuar estudando, vou continuar. E do MPT ia ser dali a 1 ano e pouco o concurso. Meu Deus, eu lá tenho paciência para esperar esse ano todo. E aí eu dava aula numa universidade, que universidade em Brasília é assim, né, gente? Organiza um congresso. Tem ministro, né? Porque é Brasília, tem os ministros tem todos. Tudo ali. Uhum. E aí, na época, o ministro Marco Aurélio foi chamado para um evento e eu era coordenadora do curso, portanto, ele foi chamado porque eu indiquei. E aí, eles disseram, então você vai ciceronear o ministro Marco Aurélio. E aí, vou ciceronear o ministro Marco Aurélio. E aí, eu passei o dia com ele, levei ele para as coisas, tal, fizemos tudo. Na hora de ir embora, ele disse pra mim, então você tá estudando, que eu tinha comentado. Eu falei, e eu tinha uma coisa meio dele, que ele começou no Ministério Público do Trabalho. Ele era do 5º. Ele era procurador do trabalho, virou desembargador pelo 5º, e assim ele foi pro TST e depois pro STF. Nossa. Então é muito mágico, né? E na época as coisas também, as regras também eram diferentes, porque o MPT não tinha concurso ainda, né? Quando ele virou. E aí eu disse pra ele, eu acho o MPT incrível e tal. E falei, ele falou, eu gosto do MPT, mas eu sou muito mais feliz como juiz. Desde o começo eu fui muito mais feliz como juiz. Eu falei, é mesmo? Aí pensando comigo, sabe de nada, inocente. E aí a gente foi indo, aí ele falou pra mim o seguinte, que eu nunca esqueci, é óbvio que ele não tem a menor ideia de que isso ficou assim na minha vida, por isso que eu cuido muito com o que eu falo. Porque quem fala não lembra, mas quem escuta não esquece. Sim. E eu disse pra ele, ele disse pra mim assim, você, André, eu tô achando que você tem um perfil mais pra magistratura, sabe? Porque você gosta muito de mandar. Pensa a minha cara, gente. Pessoa que nem me conhece, o início dizendo que eu gosto de mandar. E aí, se você ficar no MP, você vai continuar pedindo. Tem certeza que é isso que você quer? Na hora, isso não me bateu tão forte, mas com o tempo eu fui absorvendo isso. E como eu fui passando, aí no MPT, aí abri o concurso do MPT, eu fui fazendo e eu fiquei na ação civil pública, que era a terceira prova. Eu passei na primeira, passei na discursiva e fiquei na ação civil pública por muito pouco, muito pouco. E nisso eu fui fazendo os concursos da magistratura que foram abrindo. Quando eu não passei no MPT, eu fiquei muito mal nesse da ação civil pública, realmente eu fiquei muito mal. E na época a gente telefonava para saber se passou. Era nesse nível, gente. Porque demorava pra sair, sabe? Sim. Então, assim, até sair aquilo, a gente conseguia saber pelo telefone. E aí, quando eu soube que eu não tinha passado, no dia seguinte, eu soube que eu tinha passado pra prova de sentença de Santa Catarina. Aquela história de portas e janelas e blá, blá, blá. Só que eu não sabia fazer sentença. Porque eu não imaginei que eu fosse passar. Eu não tava preparada, assim. Aí eu fui fazer um curso de sentença, super a jato, com o Marcel Rigucci, que é juiz do trabalho hoje em Bituba. Eu não conhecia o Marcel, porque eu estava há algum tempo fora, e aí eu já tinha voltado para Florianópolis, aí é isso que eu falo dos anjos na vida da gente, a gente tem que prestar atenção nessas pessoas. Eu tinha um aluno na graduação, que era o assistente de audiência do Marcel, o Marcelo Botelho. E o Marcelo e a Luciana, os dois eram meus alunos, 2 servidores. Ele falou para mim, professora, o doutor Marcel tem um curso de sentença bem diferente, que eu acho que a senhora vai gostar. Eu inscrevi a senhora, só que aí a senhora tem que pagar. Eu e as pessoas. Ai, que legal. Né? Aí eu falei, claro, eu não tinha dinheiro, meu padrinho pagou, eu não tinha mais dinheiro. Eu só tinha o dinheiro das aulas, assim, no meu limite, assim, porque eu tinha parado a advocacia. Sim. O meu pai foi muito claro, não vai entrar mais nada pra você, de honorários, nem do pretérito, nada mais entrou. Então eu tinha que dar minhas aulas mesmo, e aí não tinha mais dinheiro. Daí meu padrinho disse, eu vou investir em você. E o Marcel era esperto, ele cobrava um valor antes e um valor se a gente passasse. Olha que legal, ele ia pro risco junto com a gente. E realmente, era um curso bem diferente, trabalhava com silogismo e tal. Acho que o curso do Daniel Lisboa é um pouco parecido com esse. E aí, eu fiz, e aí, assim, realmente, hoje, em retrospectiva, e é o que eu falo, as coisas aconteceram exatamente como elas tinham que acontecer. Eu tenho certeza que era isso mesmo. Só que talvez eu precisasse dessa etapa do MPT no meio do caminho. Sim. Pra eu ter certeza do que eu queria fazer. Sim. Eu não tenho hoje a vontade, digo, se eu tivesse no MPT. Eu tenho ótimos amigos procuradores, eu os admiro muito. Eles sabem que eles me têm como uma parceira, sempre. Mas não era lá que eu queria estar. Era aqui mesmo. E, de repente, aquelas audiências que me custavam, como juíza, e aí talvez porque eu mande na audiência, eu adoro fazer. Sim. Eu adoro, eu acho a audiência a melhor parte disparada, assim. E eu adoro estudar, mas a audiência, ouvir a história das pessoas, sim, mesmo que a testemunha esteja mentindo, não tem
preço, gente. Aquilo me enche, é aquilo que me preenche, sabe? Eu me interesso pelo que as pessoas... Às vezes o advogado fala pra mim, excelência, não sei se tem pertinência a pergunta. Eu falo, tem pertinência porque eu quero saber. Eu tô muito interessada em saber. Eu pergunto tudo, eu gosto de saber. Claro que isso às vezes, né? Às vezes a gente, dependendo da história, não tem muito o que perguntar, é tudo muito básico, mas eu gosto. Então, acho que isso, quando eu fui fazer, mas assim, o que foi mais difícil? A tomada de decisão. O que me custou mais foi realmente dizer assim, não quero mais ser advogada. E aí eu pensava assim, gente, era isso que eu ia fazer? A gente tinha feito uma reforma no escritório, eu tinha um espaço para quando eu tivesse filhos, para botar um cercadinho. Olha que ideia idiota que eu pretendia levar o filho pro trabalho, porque eu pretendia trabalhar 14 horas por dia tendo um filho pequeno. Mas eu tinha... Não dá certo. Claro que não. E aí quando eu pensei assim, gente, eu não quero mais isso, eu chorava tanto, porque eu dizia assim, eu tenho 30 anos... Eu achei que com 30 anos eu ia estar chegando no que eu quero chegar na advocacia. E, na verdade, eu não quero nem a advocacia. O que eu fiz da minha vida? Mas eu não seria a juíza que eu sou se eu não tivesse tido 10 anos de advocacia. Sim. Eu não teria a clareza de pensamento e a malícia na escuta de depoimento se eu não tivesse sido advogada há 10 anos. Sim. Eu não deferiria mais prazo quando o advogado me pede se eu não tivesse advogado. Então tem várias coisas que eu sei que eu sou como eu sou, para o bem e para o mal. Sim. Porque eu advoguei. Claro que agora vai fazendo cada vez mais tempo. Eu sou muito mais tempo, já sou juíza há 18 anos. Sim. É mais tempo do que eu advoguei, eu espero que ninguém esteja fazendo muita conta, assim. Mas eu sou juíza há 18 anos, então é claro, eu já tô mais tempo nisso. E no começo foi horrível. Nos primeiros 6 meses, eu tinha um sonho recorrente. Eu sonhava que me telefonavam e dizia que era um engano, que eu não tinha passado. Ai, meu Deus. Síndrome da impostora total. Não. Total. Ai, gente, é um negócio muito estranho, porque eu me sentia assim, eu chegava pra fazer audiência e eu dizia, gente, eu não sei fazer isso aqui. E eu olhava pro assistente de audiência pensando assim, tomara que ele saiba o que ele tá fazendo, porque algum de nós dois tem que saber o que tá acontecendo. Saber o que tá fazendo. Eu lembro de uma vez que o assistente de audiência olhou pra mim assim, compromisso. Deu, oi? Compromisso. Eu tinha esquecido de escolher o compromisso da testemunha, eu já estava fazendo pergunta do processo. Deu, o senhor promete dizer a verdade para mim. Péssimo, né? E é assim que a gente aprende. Sim. Mas por isso que eu digo para os advogados jovens, vocês vão errar. Faz parte. Gente, se não errar, como é que vai aprender? Sim. Ninguém aprende com sucesso, é verdade. A gente aprende a ficar só bem metidinha com sucesso, mas pra gente evoluir, a gente tem que ter umas caidinhas no caminho, sabe? E é difícil, se frustrar é bem difícil. Eu nessa fase que eu dizia assim, e se eu não passar nesse concurso, gente, quanto tempo que eu vou ficar estudando? Quantas já fez, assim? Gente, lembra? eu dei, assim, eu não posso reclamar. Eu comecei a estudar, eu comecei a estudar em março de 2005. E eu tomei posse em novembro de 2006. Nossa. Então, assim, foi muito, pra vida de concurso, foi muito rápido. Porque eu fiz a primeira prova de Brasília, foi acho que julho, agosto de 2005. Aí no final do ano eu já fiz, eu lembro que eu fiz Campinas e fiz São Paulo, porque são 2 tribunais. Doutora, qual que foi teu método de estudo? Assim, tem que ter método, tá? Cada um sabe do seu. O que eu acho que é muito importante, que na época eu não sabia, é descobrir que tipo de estudante você é. Se você é uma pessoa visual, se você é uma pessoa auditiva, se você é uma pessoa sinestésica. Então, quem é auditivo, ou assiste a aula, ou escuta, porque hoje em dia você escuta. Sim. Inclusive, a ferramenta digital do Google... LM, como é que chama? Notebook. Notebook LM, ele tem você pode pedir para ele fazer um resumo e transformar num podcast. Olha. É muito legal. Então, para quem é auditivo, é muito bom. Para quem é visual, é pegar livro e ler o livro. Então, não adianta você assistir aula se você é uma pessoa visual. Se você visualiza e é aquilo que fica na sua cabeça. E o sinestésico é aquele que precisa do movimento. Então, eu preciso de movimento. Então, eu escrevo. Então, como é que eu estudava? Eu estudava assim, vou estudar direito constitucional com direito de trabalho. Sempre 2 disciplinas, porque dava bode de uma, eu ia para outra. Então, estou estudando constitucional e direito de trabalho. Aí eu escolhi um livro, José Afonso da Silva. Estou lendo o livro do José Afonso da Silva. E estou lendo, aí na época, Arnaldo Susequinde. Estava lendo Arnaldo Susequinde, beleza. E aí eu ia sublinhando. Aí, para cada capítulo, eu ia fazer um resumo no meu caderno. Mesmo a nova geração, gente, o cérebro ainda não consegue absorver e memorizar com você digitando no computador. Não é a mesma coisa ainda. Então, jovens, geração Z, vocês ainda precisam escrever. As próximas, talvez nem tanto, né? Mas até o meu filho, que tem 15...
o resumo dele é na mão e depois ele passa para um PowerPoint. Olha só, ele ainda faz uma apresentação depois, que aí assim ele memorizou. E eu sempre gostei dessa coisa de escrever. Me facilitava muito, porque quando eu ia viajar para fazer concurso, eu só levava meu caderno. Porque meu caderno tinha meus resumos. Sim. Enchi o saco de direito constitucional, vou estudar direito do trabalho por hoje. Claro, eu levava para tudo quanto era canto. Eu levava para o banco, eu levava para os correios, eu levava para todos os lugares. E tinha dias assim, que estavam dias ruins e eu chorava. Vai chorando, vai estudando, vai chorando, vai estudando e a vida continua, entendeu? Mas eu tinha uma coisa assim, meio-dia eu parava. Ah, só mais um pouquinho. Não. Eu parava, eu nadava, eu almoçava, eu tomava um cafezinho e aí eu voltava a estudar. Eu estudava como quem trabalha. Sim. Eu tinha, então assim, hoje eu dou aula de manhã. Depois do almoço eu preciso de um tempo, porque eu vou estar cansada. Depois é que eu vou estudar. Eu dou aula hoje à noite, então eu vou render até umas 4 da tarde. Depois, eu vou dar um tempo. Então, atividade física, para quem está estudando, é muito importante, porque senão a gente fica louca e gorda. E ninguém quer. E não é garantia de que vai passar no concurso, sabe? Porque você tá tão fora, assim, que não dá certo. Pra mim, pelo menos, não funciona. Eu precisava... E aí tem uma coisa muito importante. Quando você se afasta, você enxerga melhor. Então, às vezes eu tava estudando, tava empacada em alguma matemática, alguma coisa. Aí eu nadava. Depois da natação, eu ia voltando a pé para casa. Enquanto eu estava nisso, me dava um... Mas é porque eu me afastei. Sim. Então, assim, agora no doutorado, quando é que eu consigo pensar nas coisas? Quando eu vou correr. Porque às vezes eu fico um tempão naquilo. Se afasta, vai olhar o mar, vai dar uma volta, toma um café olhando para o rio, vai fofocar com alguém, vai, assim, para se afastar um pouco e ver as coisas com outra perspectiva. Eu era muito de embolar uma coisa na outra. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 5h30, daí eu ia de carro até a universidade, daí eu dava aula até 10h30, eu chegava em casa às 11, eu dormia, e aí eu ficava nessa roda. E aí, até é difícil de pensar se é isso que eu queria estar fazendo. Sim. Aceita mais uma disciplina? Aceito. Como assim aceito? Que horas que aceito? Até hoje eu sou muito ruim de dizer não. Sim. Eu melhorei. Mas eu sou muito ruim de dizer não. Então, e aí isso é assim mesmo. Quanto mais a gente faz, mais as pessoas te passam coisas para fazer. Sim. Então agora eu tô fazendo doutorado, mas eu sou vice-presidente da Matra, da nossa associação. Ai, que legal. Mas o presidente é o Carlos Alberto, então assim, eu estou muito tranquila no meu papel de bem vice. Sim. Mas eu, né, assim, eu me envolvo. Aí eu sou coordenadora do Programa de Equidade de Raça, Gênero e Diversidade do Tribunal, que é uma coisa que mexe com o meu coração. E eu acho importante eu ter esses outros interesses da minha inquietude, do meu movimento. Eu fui num evento, no seminário LGBTQIA+, Justiça, do CNJ, semana passada. Gente, isso sempre me transforma. Eu sempre aprendo muito. Eu fico com aquilo, com um encantamento do que as pessoas têm para me ensinar, por eu não estar lá, mas eu ser aquela que defende do lado de cá. Porque a militância não precisa ser só, não pode ser só de quem está no lugar de fala, porque o racismo, por exemplo, não pode ser combatido só por pessoas negras. Se a gente não se movimentar, como é que as coisas vão ser? Então é para a gente ser antirracista. Então nesses eventos que eu vou, a comunidade LGBTQIA+, ela é riquíssima. As pessoas, as mulheres trans estão estudando aspectos incríveis sobre marcadores sociais, sobre gênero. Então eu conheço cientista política, agora uma pessoa que eu tenho um orgulho de chamar de amiga, que é a Clarice Mack. Ela é formada em Direito, ela é uma mulher trans que agora está trabalhando na ONU com a parte de gênero. Então, quando que eu ia saber isso? Ela falou, como é que eu quero saber? O que eu vou fazer com isso? Não sei. Mas eu sei que está dentro de mim e isso me move. Então, se eu ficar... E aí, claro que isso vai para os processos, de uma certa forma, né? Então agora a gente tem o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ e o de raça do CNJ. Mas o TST fez os protocolos de julgamento com perspectiva antidiscriminatória como um todo. E também o de perspectiva do trabalho infantil, de perspectiva... Gente, então esse meu programa é aquele quentinho no coração, me dá um monte de trabalho. Somos eu e a Julieta, as duas juízas no estado inteiro. Os outros programas têm bem mais gestores, mas dá muito trabalho. Mas não tem problema. Eu digo assim, mas eu escolhi. Sim. Então também tem isso. Sim. Eu sei que eu escolhi. Quando abriu o programa, quando disseram que o tribunal ia montar um comitê, eu fui lá e disse pro presidente Amarildo, se ninguém quiser, eu quero. Se ninguém mais antigo, se ninguém tiver falado contigo. E ninguém falou, então não posso dizer assim, nossa, como isso aconteceu? Isso aconteceu comigo dizendo que eu queria ir. Porque é algo que me interessa. Então essas questões de interseccionalidades, dos marcadores sociais, tudo isso me interessa.
E aí a gente descobrindo aquilo que interessa e a gente mudando. Então eu não fui sempre assim. Sim. Eu já fui bem alienada. E tá tudo certo, gente. Com 19 anos eu era alienada. O meu filho com 15 anos é muito esperto. Ele tem uma pegada social muito grande. Ele assiste uns caras no YouTube que eu fico assim... Meu Deus, esses caras falam essas coisas, eles já leram isso tudo. Imagina se eu com 15 anos ia pensar de falar sobre Marx, imagina, entendeu? E sobre muitos autores importantes e ler sobre filosofia, sobre Aristóteles. Ele sabe um monte de coisa, porque ele não lê muito, mas ele ouve muito e ele gosta. Eu falei, gente, eu era super alienada nessa idade, super. Com 20 anos eu era super alienada. Tá tudo bem, eu não sou mais. Pelo menos eu me esforço pra isso. E aí o que eu te falei, só não muda de ideia quem não tem ideia pra mudar. Pra mudar. Então quando tem gente que diz assim, ai, que a fulana mudou muito. Bens a Deus, vai ficar igual a vida inteira? Coisa triste a pessoa ser a mesma pessoa por toda a sua vida. Você não conseguiu evoluir nada em nenhum pensamento, nada avançou. Nada te fez olhar pros outros com um olhar diferente. Nada te fez perceber que você está num lugar de privilégio, que talvez você possa fazer alguma coisa bacana com isso? Que não quer dizer ir cobrir as pessoas na rua, mas pode ser também, se for isso que você queira fazer. Pode ser no seu trabalho, pode ser fora dele. Exercer o seu trabalho entendendo que ele tem uma função social a cumprir. Que também pode ser defender as empresas e... Gente... Tá tudo ok. Tá tudo ok. É como você vê esse seu trabalho. E ganhar dinheiro, beleza. Mas entender que tem gente... Assim, a maior parte das pessoas não vai funcionar na regra da meritocracia porque o ponto de partida delas é péssimo. É péssimo. E elas não vão chegar, por mais que elas se esforcem. Inclusive quando forem mulheres, mães solo, na periferia, dizer que elas não se esforçam o suficiente é de uma injustiça tremenda. O importante é a gente enxergar isso. Sim. E perceber que o nosso olhar tem que ser um pouco mais generoso. E você só vai poder ter um olhar generoso sobre essas pessoas se você tiver um olhar mais generoso sobre você. Então, se você também se exigir muito, você normaliza exigir muito também de todo mundo. Eu vim de um lugar de privilégio intelectual, porque os meus pais professores. Então, o privilégio intelectual foi grande. Então, tudo que eu tive era voltado para estudo. Tudo que eu quisesse voltado para estudo, eu teria. Nunca teria uma calça de marca, mas sempre teria qualquer coisa voltada para o estudo. Sim. O que é muito. Então, fazer o mestrado, o escritório pagou. Né? O doutorado não, pois adulta. Mas na época eu achava ainda que... Né? E era um escritório. E eu acho que os escritórios têm que ajudar a pagar a pós-graduação. Se tem um advogado que quer estudar na pós-graduação, quer fazer pós-graduação, gente, o escritório tem que investir nisso. Eu também acho. Para ele ser um advogado cada vez melhor para o escritório. Sim. Ah, mas ele capta bem os clientes. Que bom, então ele vai fazer isso. Mas alguém tem que saber o direito nesse escritório. Sim. E se essa pessoa quer fazer isso estudando, se comunicando com outras pessoas, ouvindo os professores juízes, pessoal, e olha que legal. Mais coisas para dentro do escritório, claro. Conhecimento. Eu concordo plenamente. Então, assim, eu falei pra caramba, viu? Não, era isso, capaz. ninguém manda Mas deixar. sabe que é tão... Eu fiz agora tive uma lembrança, quando a doutora falou do privilégio, que nós fomos fazer uma viagem, um cruzeiro, eu, Cássio e a Agatha, ela estava com um pouco menos de um aninho. E nós fomos para Bahia, aí a gente desembarcou em Salvador, e daí, bem naquela época lá, questão política, enfim, estava dando um caos, e a gente desceu e a gente foi passando lá, nós subimos o elevador lá, e descemos lá em Salvador, e eu com a Agatha no colo, na época a Agatha bem branquinha, com um olho bem azul. Aquela cara de gringa. E eu olhei para ela e eu passando no meio daquele povo, aquela coisa linda, eu emocionada, eu olhei para ela, eu olhei para o Cássio e disse assim, eu acho que eu entendi o que é ter privilégio. E eu olhei para ela e disse assim, filha, eu acho que tu nunca vai entender o que eu vou te dizer, mas tu é uma menina muito privilegiada. E eu espero que tu, quando tu crescer, tu entenda isso e faça as coisas acontecer. E isso me emocionou muito, até agora me emociona de novo. E quando a doutora falou agora do privilégio, eu me lembrei disso. E realmente é assim, como a gente tem que ter um olhar mais atento, mais aguçado para as coisas, para o que está em volta. Porque eu digo, às vezes a gente entra numa bolha, né? Total, e é normal. E com a rede social a gente entra na bolha maior ainda. E assim, as mulheres, principalmente, a gente tem agora tem um movimento perigoso, né, sobre a falta de autonomia financeira feminina, que é uma coisa que eu defendo para qualquer mulher, para ser livre, ela tem que ter independência financeira. Porque o dinheiro é isso, né? Se você não pode bancar suas contas, como é que você vai sair de qualquer situação, de qualquer relação? Mas, e para nós mulheres tem uma coisa, quando alguém fala para mim assim, eu nunca fui vítima de machismo, eu falo, você é distraída.
Você só não percebeu. Porque Sim. em algum momento todo mundo foi. Eu fui muito blindada porque meu pai tinha dado aula para todos os professores. Então, Sim. assim, no meu universo, talvez se eu tivesse feito engenharia, a minha situação fosse outra. Como eu fiz direito e todo mundo conhecia meu pai, as pessoas morriam de medo do meu pai na época ainda, depois ele foi ficando cada vez mais bonzinho, mas o povo tinha medo dele. Então eu tinha sempre aquele olhar, a filha do professor César, a filha do professor César. Então eu fui muito protegida. Sim. Mais um privilégio que eu tive. Sim. Que depois de um tempo era muito cansativo, a coisa de, você é filha do professor César, você é filha... É cansativo isso depois de um certo tempo, porque você tem uma hora assim, e eu amo muito, meu Deus, né, o meu pai, mas só que aquela coisa que chega uma hora assim, cara, eu quero ser eu continuo sendo a filha dele sempre, e aí um momento, teve uma vez que eu tava em algum lugar, fiz algumas audiências em algum lugar, e depois uma pessoa conheceu meu pai e disse assim, o senhor é pai daquela juíza, Andréa Paz? Nossa. E aí aconteceu a coisa mais legal, quem se encheu de orgulho foi meu pai. Ai, que lindo. Ele falou, minha filha, aconteceu. Olha que coisa maravilhosa. E o pai era muito disso, de, então você está correndo, minha filha. E aí um dia ele deu uma entrevista, ele estava sempre na CBN, né, na rádio CBN, porque ele era cientista político, ele comentava eleições e tal. Sim. Então todo domingo de eleição, as pessoas falam pra mim, todo domingo de eleição, professor César e tal. E aí num domingo de eleição eu tinha corrido a maratona de manhã. Aí disse, Mário Mota, hoje é um dia muito feliz, a minha filha correu uma maratona. E ela fez em 3 horas e alguma coisa que eu não sei quanto, mas ela disse que foi muito bom. Gente, eu falei, pai, o estado inteiro ouviu que eu corri dele. Ele, mas então, minha filha, não é pra isso que a gente faz? Eu falei, gente... Aí eu vi como ele tinha essa coisa do orgulho, não só intelectual. Aquilo pra mim foi muito importante, porque eu tinha pra mim que eu tinha que fazer muita coisa intelectual pra ele ter orgulho de mim. Porque eu fui criada um pouco assim. E eu entendi desse jeito, né? Sim. E depois eu vi, não, gente, se eu for uma boa pessoa, uma boa cidadã, meu pai também se orgulha muito. Então ele também fica muito feliz. Ele já tinha orgulho do Arthur, porque ele já tinha visto assim, que o Arthur tem essa coisa de entender o lugar dele de privilégio, morando onde ele mora, estudando onde ele estuda, e saber que as pessoas que a gente vê têm uma vida que não é a vida da maioria das pessoas, né? A época da pandemia, eu fazia audiência de casa, ele assistia muita audiência. E tinha dias que eu queria que ele saísse da sala, porque eu ficava assim, gente, ele é novo pra ouvir isso, mas foi importante. Porque às vezes acabava a audiência e ele dizia pra mim, isso tudo aconteceu de verdade com essa pessoa. Às vezes ele falava, como é que essa pessoa vive com esse dinheiro? Eu falo, pois é. As pessoas têm que viver com esse dinheiro. Então, a gente ter essa noção. E a questão você se vê branquinha na Bahia, você se vê diferente. Lá a gente vê como a gente é. Lá a gente é diferente, né? Pessoas falavam inglês comigo, talvez falassem. As pessoas gostam de falar. Eu vou bastante, assim, agora pro TRT5, que eu adoro ir pra lá, mas eu sou diferente lá, e eles falam comigo em outros idiomas, achando assim que eu vou ser uma super holandesa, obrigada, mas não, eu gosto mesmo de ser brasileira, e eu sei que eu sou uma brasileira diferente deles, né? Sim. E as pessoas lá a Bahia tem uma riqueza cultural imensa, uma riqueza histórica, eles têm muito para mostrar para nós. E lá a gente tem essa noção daquilo que o juiz Edinaldo, que esteve conosco no TRT e faleceu recentemente, que ele diz assim, a questão da raça é como a questão da mulher. É a primeira coisa que se vê, a cor. Que não é o que acontece necessariamente com LGBTQIA+, não é necessariamente o que acontece com pessoa com deficiência, porque depende, né? Mas cor, gênero, né? Pelo menos a aparência, é aquele... Opa! Como eu já tive, do tipo a pessoa com o microfone ligado ou em audiência presencial perguntar, quando é que o juiz vai chegar? Eu dizer, lamento te decepcionar. É a juíza que tem pra hoje. Isso que eu já passei um pouco mais velha. Imagina quem passa com 25, quem passa com 26, que são muitas coisas, né? Sim. Mas aí vem a vantagem da magistratura. A autoridade está no cargo. A autoridade está no cargo. Pode achar ruim o quanto quiser. Mas a autoridade já está no cargo. Eu acho que está errado aplicar o protocolo. Que coisa, hein? Está anotada. Sua resignação. Aplicarei. O senhor pode protestar e fica à vontade. Porque a autoridade está no cargo. Eu acho um absurdo mulher. Porque, sim, uma pessoa já disse assim, eu acho muito estranho mulher juíza. Eu falo, gente, que atual. Que discussão atual a sua? Meu Deus do céu. Uma senhora falou pra mim, ela falou assim, eu sou do tempo que não podia. Que bom que pode agora. Uma senhorinha, bem senhorinha. Depois ela até mandou uma cuca pra mim e tal. Que eu adoro. Adoro essas coisas. O neto dela era o advogado dela, coitada. Ele tava todo atrapalhado. Porque é confuso, né? Sim. E ele dizia, vó, para. E ela dizia, não, mas olha. Ai, que amor. Olha ela. Ela dizia, olha ela. Mas a autoridade está no cargo. E na advocacia...
Isso não é assim. Eu digo pro pessoal que faz o curso de audiência, vocês ainda não têm o ethos, né, de Aristóteles, a autoridade nele, que tem aquela coisa, um homem de terno de 50 anos. Você é uma menina de franja de 23. E você vai ter que transferir trazer uma autoridade do seu conhecimento, que ainda falta muito, né? Mas você já tem. E você vai ter que fazer isso através da sua competência. Porque é muito injusto que seja pela aparência. É mesmo. Mas isso a gente tem visto, né? Isso faz parte. Hoje em dia eu me importo muito menos. Sim. Porque a autoridade está no cargo. Mas eu me vesti igual uma velha, igual recepcionista de evento, entendeu? E hoje em dia, gente, eu não tenho nenhuma peça que combine. Eu não tenho um terninho mais, eu não tenho. Eu não tenho tailleur, eu não tenho. Eu tenho blazer que é para usar com uma outra coisa. Eu criei um negócio com isso, que eu falo assim, gente, eu não me visto de aeromoça nunca mais. Eu não quero. Mas eu não preciso. Mas eu tenho que saber o que eu quero comunicar. Sim. Também. Isso é extremamente importante. Tem que saber o que eu quero comunicar. E realmente, claro, eu vou ter que ser levada a sério porque eu vou ter que ser levada a sério. Mas em alguns espaços, então quando eu vou dar aula, quando eu vou dar curso, quando eu vou falar para outros juízes, eu vou pro TRT da Bahia para falar para colegas. Sim. Lá, ser juiz não é grande coisa. É igual a todo mundo. Eles não vão me respeitar mais ou menos. Então, é o meu conhecimento e a forma como eu me comunico que vai mostrar a minha autoridade naquilo. Sim. Né? Claro, eu sou muito sorridente, eu sou muito informal, eu sou muito à vontade. O que não significa que eu não esteja falando muito sério. E eu sei que às vezes isso demora um pouco para as pessoas perceberem. Eu uso uma linguagem mais simples, eu não gosto de falar linguagem rebuscada. Você sabe, como minha aluna, que eu gosto de me fazer entender. Muito. Eu tenho horror a quem fala difícil e isso é bonito. Eu acho... Sim. Tem gente que fala, nossa, como fulano fala bem. Eu falo, você entendeu o que ele disse? Não. Né? Então você só acha que é bonito, você não entendeu nada. Eu não sou assim. Às vezes eu não sou convidada para algumas coisas justamente por isso. Olha. Porque a minha pegada é de falar para que todo mundo possa entender, inclusive a parte. Inclusive o RH, inclusive a terceirizada, inclusive todo mundo. Em alguns lugares, claro, tem que ter um conhecimento. Claro que eu não vou falar da teoria do abuso de direito para as terceirizadas, não é assim que funciona. Mas explicar aquilo que a pessoa tem que entender. Então, assim, se um estagiário quiser saber o que é a teoria dos precedentes, eu tenho que saber explicar de um jeito que ele entenda. Por que estão aplicando esse troço do precedente? A gente tem que ter um mínimo... Se eu não sei comunicar isso, como que eu vou me comunicar com as pessoas? Meu Deus, a verdade como é abrangente, né? Opa. Se a gente for ficar, a gente vai ficar até meio-dia aqui falando. Olha, gente... Mas pra gente finalizar, a Andréia hoje está realizada? Vai ser sempre a próxima coisa, né? Eu passei 20 anos para fazer entre o mestrado e o doutorado. Com meu pai me dizendo, quando vai sair o doutorado? Quando vai sair o doutorado? E quando ele morreu, eu não tinha entrado ainda. E é das poucas coisas que eu me arrependo. Embora eu acho que tudo é feito no seu tempo, eu acho que eu podia ter começado a fazer. Ele está vendo. Ai, gente, desculpa. Não é assim. Não é assim que a gente lida com isso. Eu podia ter entrado, sabe? Ele me faz muita falta nessa coisa de definir tema, de falar das aulas. Ele lia muito bem as coisas e as pessoas. Então, assim, muita gente ia pegar conselho com ele sobre a vida. E eu sinto... Tem dias que eu penso assim, ai, gente, eu precisava perguntar isso pro meu pai. Então, agora eu tô nessa de que quando eu terminar o doutorado... eu vou estar realizada. Oh, meu Deus. Mas eu sou muito realizada, por exemplo, como mãe. Sim, sim. Eu sou muito realizada. Meu filho é muito joia. Ele é um guri de 15 anos que podia ser uma mala e ele não é. Oh. Ele é muito gente boa, Sim. sabe? Ele tem consciência, ele é gentil, ele tem noção das coisas, ele vai bem no colégio, ele cozinha pra mim, ele foi campeão de taekwondo. E aí, chegou na faixa preta, cansei, tá, agora vou fazer outra coisa. Tá tudo certo. Ele gosta de conversar comigo, ele é carinhoso conosco, ele tem uma característica que eu cultivo, mas que eu sei que é dele. Ele é muito generoso e paciente com as avós. Oh.
E eu acho muito importante ser assim com os avós. Ele é. Então, eu sou muito realizada como mãe. Claro, eu não acho que tá tudo feito, porque 15 anos não tá tudo feito, mas ele já falou pra mim. Não, deu, né? Tua parte deu, né? Eu espero que tenha dado bom, né? Não sei o quê. Mas dá medo, não é bem assim. Eu falo, peraí, tô de olho. Mas eu sou... eu acho que eu sou realizada como mulher no sentido de que eu posso fazer a minha atividade física. Eu estou na menopausa e eu tenho que adaptar um monte de coisas, mas eu estou adaptando e não deixo nada para trás. A atividade física para mim é muito importante, correr é muito importante, fazer musculação é importante. Eu sei que eu seria uma pessoa horrorosa hoje em dia. Quando eu não tô correndo, eu viro uma pessoa extremamente desagradável e agressiva. Então, não queiram, né? Eu preciso fazer atividade física para eu ficar bem. Então, ou seja, sim... Ai, nossa, realizar com o meu corpo. O corpo é um receptáculo. A gente também não tem assim... eu não acho que é bobagem, não acho mesmo. Até porque a saúde também tem a ver com isso. Mas é sempre... a gente sempre tá buscando o próximo. Mas como magistrada, por exemplo, eu gosto muito do jeito que eu conduzo. Acho que eu tenho muito para aprender, mas gosto. Fico assim, é isso. Às vezes eu termino a tarde assim... Tem dias que não, né? Mas eu termino o dia assim... Bom, foi isso que eu vim fazer aqui. Era isso que eu queria. Mas a gente sempre tem assim, esse programa. Uma hora vai acabar o meu mandato, aí o meu irmão falou, você vai entrar no PTS, que é o trabalho seguro, né? Eu falei, não inventa mais nada pra mim. Porque se me chama, eu acabo indo. E não dá, eu tenho que fazer outras coisas. Porque eu tô dando menos aula, daí eu sinto falta, né? Sim. Que isso me completa muito. Então, eu estou numa fase boa, sempre com o que há por vir, que eu acho muito importante. Eu vejo gente falando pra mim, mas você tem 50, e aí você ainda tá inventando coisa pra fazer. Óbvio. Não. Gente. A gente não para. Mas é só o que faltava. Porque a gente vai viver muito. Sim. Então, assim, se faltam 40 anos pra eu morrer, gente, eu tenho que me ocupar. Até porque eu não sei fazer crochê, não dá tempo agora de eu aprender. Eu não sou uma pessoa boa com artes manuais, então é bom eu me movimentar em outras esferas. Então, o podcast, por exemplo, é uma ideia muito boa. Né? Eu tinha o Drops de Direito do Trabalho, porque ele tá lá abandonado, coitado. Mas eu comecei quando tudo era mato e era só no som, não tinha imagem, até porque eu gravava de pijama, né, gente? E eu achava muito bom essa comunicação também. Sim. Então, a gente vai... né? Sempre para o próximo passo, aprendendo para o próximo passo. E aí, eu acho que é uma realização que vai se complementando, assim. Ai, que lindo. Onde os alunos ou advogados podem te encontrar para estar fazendo cursos ou até comprar os livros? Então, lá no Instagram, no @prof.andreapazold, né? profa.andreapazold, no link ali, tem link para compra de livro e para os cursos, porque tem na plataforma Hotmart. Então, na plataforma Hotmart tem o curso de audiência gravado. Todo ano eu faço um curso presencial. Híbrido daí hoje em dia, né? Às vezes eu faço na Matra em Florianópolis, ou eu faço aqui em Itajaí, mas sempre tem um. Normalmente é o de prática de audiência, mas também faço um de justa causa, que é bem importante, né? Sobre aplicação de penalidades, até pro RH. É um curso que eu gosto também. Então, quem quiser dizer assim, vamos organizar. Vamos organizar, sou super parceira. Mas lá na Hotmart tem os cursos gravados, tem pros livros também. O livro de transição de carreira, ele esgotou, eu tenho 2 exemplares em casa, então assim, se um dia fizer uma super lista, eu faço mais uma tiragem, enfim, mas por enquanto eu fico bem feliz que deu certo, que eu acho que ajudou um monte de gente, que era esse o objetivo, né? Então esses cursos estão lá, eu sempre que vai ter curso eu divulgo. O Instagram, hoje em dia, que eu não virei uma pessoa de conteúdo mais, que eu não tenho tempo, mas o que vai ter de curso, o que vai acontecer, tá lá. As matrículas para pós da Matra estão abertas, o curso agora é híbrido. E as aulas são segunda, terça e quarta. Então, olha que bom. Na minha época não ocupa todos os dias. Exatamente, e não ocupa o final de semana para quem não quiser. Então, as aulas vão começar em 18 de agosto, ainda tem vaga, até porque como é híbrido, a gente pode ter mais vaga. Sim. Tem algumas aulas presenciais, mas elas também são transmitidas. E aí tem tem a doutora Michele, agora que é híbrida, eu tenho juízes de Goiás que dão aula também, tem uma advogada do Rio Grande do Sul, tem gente de muitos lugares, o Fabrício Lima, o Begales, gente muito boa dá aula nessa pós também. Eu sou super fã, não é porque eu sou coordenadora, mas eu faço minha propaganda. E na pós a gente tem o curso de audiência, quando eu dou, ele está incluído para os alunos da pós. O curso de provas digitais da Daniele Bertacchini está incluído na pós-graduação também. E aí para quem quiser fazer eu só quero fazer direito do trabalho, não quero fazer as outras disciplinas, pode fazer só módulo também. Então a gente fez uma coisa mais flex para que as pessoas possam se atualizar naquilo que elas quiserem. Sim. Então se quiser fazer só previdenciário e trabalhista, beleza, quem dá aula é Carlos Alberto, gente, pelo amor de Deus, né, de previdenciário, né, ele, o Lazari, deuses. Então a gente tá sempre, mas esses cursos
podem entrar lá no Instagram que eu tô sempre divulgando. E tá na Hotmart, os gravados estão lá na Hotmart também. Que show. Meu Deus, muito obrigada. Eu tô muito feliz Obrigada. aqui por essa conversa. Meu Deus do céu, assim, a tua trajetória, a tua vida, como tu te expressa. Meu, eu tô sem palavras, na verdade. Eu só tenho que te agradecer e dizer que espero que todo mundo tenha gostado e que se inspirem na tua trajetória para conduzir uma vida plena. A gente vai assim, com medo e tudo, entendeu? A coragem não é ausência de medo, como nós sabemos, né? É só a gente ir mesmo quando a gente tá morrendo de medo e às vezes pensar no que vale mais a pena. Mas gente, assim, é tudo, né? São os movimentos. Então eu te agradeço muito, acho que há alguma coisa, tanto que você lembrou de me chamar. Então eu te agradeço muito pelo convite. Espero que as pessoas possam se ver nas suas vulnerabilidades e naquilo que as pessoas são as suas fortalezas, né? E eu gosto de conversar, então quem quiser me chamar no Instagram para uma conversa, estamos sempre aí. Bom, obrigada. Gente, eu tô chocada até agora. Tô muito feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, vê com quem vocês acham que isso tem a ver, que esse conteúdo pode ajudar. Compartilha para essas pessoas, porque esse é o nosso projeto. É conectar as pessoas. É a gente levar as pessoas que estão aqui a pessoas que a gente não conseguiria de boca a boca. A internet hoje nos possibilita isso. Então, muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.